Olá, pessoal. Estamos aqui de volta para mais uma aula sobre fotossíntese, né? Falando sobre as reações de carboxilação. E hoje, especificamente, a gente vai discutir um pouco mais sobre algumas variações, né, da carboxilação, de reação de carboxilação das plantas, né? Um grupo determinado de plantas, tá? As plantas terrestres, né, elas desenvolveram, então, dois mecanismos aumentar a concentração de CO2 no sítio de carboxilação da rubisco, com o intuito de reduzir principalmente a fotorrespiração, como a gente já viu falar, né? Então a gente lembra lá da aula passada, quem tiver precisando dar uma relembrada, basta voltar na nossa aula que aborda o tema de fotorrespiração, né? Então as plantas que apresentam apenas o ciclo de Calvin-Benson, elas têm elas apresentam a fotorrespiração quando a rubisco, né, que é a enzima que fixa o CO2 no ácido de 3 carbono, numa molécula de 3 carbonos, me desculpe, ela opera como oxigenase. Então, algumas plantas tentam evitar esse processo, é um mecanismo de adaptação, a gente já disse que a fotorrespiração é aumentada em ambientes de temperaturas mais elevadas, né, nos ambientes tropicais principalmente, né? Então, algumas plantas evoluíram para aumentar a concentração de CO2 no sítio de carboxilação da rubisco, reduzindo ou eliminando praticamente a fotorrespiração. Então, são dois esses principais metabolismos: o ciclo C4 e o metabolismo ácido das crassuláceas. Ok? Ciclo C4 e o metabolismo ácido das crassuláceas. O ciclo C4 é assim denominado porque o primeiro composto formado é um ácido orgânico com 4 carbonos, daí o nome ciclo C4, certo? E o metabolismo ácido das crassuláceas tem esse nome porque foi descoberto em plantas dessa família, embora outras plantas de outras famílias, né, as cactáceas, por exemplo, apresentem esse tipo de metabolismo. Nossa aula de hoje vai focar no metabolismo ou na fixação fotossintética do carbono via C4, certo? Mas na próxima aula a gente aborda o assunto sobre o metabolismo ácido das crassuláceas, certo? Bom, em ambos os casos, tanto na fixação fotossintética do carbono C4 quanto no metabolismo ácido das crassuláceas, a absorção do CO2 atmosférico ela precede, né, a assimilação do CO2 pelo ciclo de Calvin-Benson, certo? Então aqui a gente tem duas espécies como exemplo, né, a cana-de-açúcar e o abacaxi, sendo que a cana-de-açúcar é uma planta que apresenta fixação fotossintética do carbono via C4, ou simplesmente metabolismo C4, ou ciclo C4. E o abacaxi, né, o abacaxizeiro, apresenta o metabolismo ácido das crassuláceas, também conhecido como CAN. Esse CAN vem dessa denominação em inglês, né? E em português a gente pode chamar também de MAC, tá? Mas é muito comum falar CAN, certo? Bom, em ambos os casos, então, a absorção do CO2, né, ela ocorre por outros mecanismos, né? E depois que o CO2 vai entrar no ciclo de Calvin-Benson. Então, todas as plantas vão apresentar ciclo de Calvin-Benson, também conhecido como ciclo C3. Né? Isso é importante a gente ter em mente. Então, a gente tem aqui o esquema, né? Tanto do ciclo C4 quanto das plantas de metabolismo ácido das crassuláceas, mostrando a absorção de CO2 e a formação inicial de ácidos orgânicos. Neste caso, a enzima, né, que atua inicialmente é conhecida como pepcase, certo? Ela é conhecida por esse nome, mas o nome dessa enzima é a fosfenolpiruvato carboxilase. Nós vamos detalhar melhor à frente. E a diferença aí das plantas C4 e das plantas CAN é que as plantas CAN, a pepcase, ela faz, ou ela opera, né, absorvendo CO2 durante o período noturno, né, que é uma forma de adaptação a regiões de clima áridos e semiáridos, né? Já a pepcase nas plantas C4 opera durante o dia, né, mas
ela está ativa nas células do mesófilo da folha. Tá? A gente vai observar as diferenças e vai ficar bem claro para vocês isso aí. Ok? Existem inicialmente diferenças anatômicas entre as folhas que possuem o ciclo C4 e aquelas que possuem o ciclo C3, certo? Embora tenha algumas variações, mas a maioria das espécies de ciclo C4 apresenta essas diferenças. Nas plantas de ciclo C3, existe somente um tipo de célula contendo os cloroplastos, que são as células do mesófilo. Nas plantas de ciclo C4, né, a gente tem as células que contêm cloroplasto, tanto as células do mesófilo, que é essa região aqui, ó, quanto que as células que a gente chama células da bainha do feixe vascular. São essas células aqui, ó, que envolvem os feixes vasculares. Quais são os feixes vasculares? Xilema e floema. Como se fosse uma coroa envolvendo os feixes vasculares. Daí o nome anatomia tipo Kranz ou anatomia Kranz. Kranz é uma palavra em alemão que significa coroa, certo? No ciclo C4 existe uma cooperação entre as células do mesófilo, né, e as células da bainha do feixe vascular. Então essa diferença anatômica é marcante de planta C4. Perfeito? Embora recentemente tenham sido descobertas espécies que não têm que têm metabolismo C4, mas que não têm esse tipo de anatomia. Mas o mais comum é que as espécies metabolismo C4 apresentem esse tipo de anatomia, também conhecido como anatomia Kranz, contendo cloroplastos tanto na célula do mesófilo, perfeito? Relembrando, quanto nas células da baía do feixe vascular, ok? Então, entrando aqui mais em detalhe em relação ao ciclo C4, né? Ele apresenta, o ciclo C4 básico apresenta 4 estágios. Alguns autores separam esses 4 estágios em 5, mas o processo é o mesmo. Então a gente tem aqui o quê? Essas células aqui, ó, as células do mesófilo, e essas aqui as células da bainha do feixe vascular. O que vai acontecer então? O ciclo de Calvin, ou a rubisco, está presente apenas nas células da bainha do feixe vascular. Perfeito? Lá nas células do mesófilo, a gente tem a enzima conhecida como fosfenolpiruvato carboxilase, ou pepcase. O que ela vai fazer? Ela vai absorver o CO2, né? Certo? E é importante um detalhe aqui agora. A fosfenolpiruvato carboxilase só opera, ou só trabalha, ou só funciona como carboxilase. Ela não funciona como oxigenase. Tem alta afinidade, não funciona como oxigenase, hein? Ela tem alta afinidade pelo CO2 e não funciona como oxigenase. Daí aquela questão que a gente já falou previamente em relação à fotorrespiração. Então, o que ela vai assimilar o CO2, né? Incorporar essa molécula de CO2, uma molécula conhecida como fosfenolpiruvato, formando ácidos de 4 carbonos. Olha aqui, ó. Que normalmente, né, esses ácidos são ou aspartato. Então, a primeira atividade dessa enzima ocorre aí. Estes ácidos de 4 carbonos, então, né, eles são o quê? Transportados das células do mesófilo para as células da bainha do feixe vascular via conexões celulares, conhecidas como plasmodesmatas, né? Ou às vezes são denominados também de plasmodesmas. Esses ácidos, então, chegando aqui nas células da bainha do feixe vascular, eles vão sofrer o que a gente chama de descarboxilação, ou seja, aquele CO2, ele é aquele carbono que foi assimilado lá previamente, né? Formando o ácido de carbono, ele vai ser o quê? Retirado dessa molécula de ácido orgânico de 4 carbono, vai entrar onde? No ciclo de Calvin, ou ciclo de Calvin-Manson. Então a rubisco aqui passa a ter nenhum ou quase nenhum contato com o oxigênio, né? E aí ela opera predominantemente ou 100% como carboxilase, eliminando, principalmente nas espécies de metabolismo C4,
a fotorrespiração, ou reduzindo muito, chegando a zero, praticamente a zero. Né? A gente desconsidera que existe a fotorrespiração nas plantas de metabolismo C4. Com essa descarboxilação aqui, que aconteceu aqui nas células da bainha do feixe vascular, o ciclo de Calvin vai operar normalmente. É só a gente voltar nas aulas passadas que eu já comentei sobre o ciclo de Calvin. E a consequência dessa reação é a formação de um ácido de 3 carbonos, certo? Esse ácido de 3 carbonos, então, geralmente piruvato ou alanina, ele vai ser transportado de volta aqui para as células do mesol, regenerando o fosfenolpiruvato. E aí forma-se um ciclo, né? Novamente vai acontecendo isso várias vezes. Perfeito? Aqui nesse slide aqui a gente tem o mesmo mecanismo, não é isso? Aqui o autor já separa em 5 fases, né? 5 estágios sucessivos. Então a gente tem o CO2 na atmosfera, que vai chegar até as células do mesófilo, principalmente pelos estômatos foliares, né? Aqui a gente tem as células do mesófilo. Okay? Aqui a gente tem as células da bainha do feixe vascular. O que vai acontecer aqui então? O CO2 então é convertido a ácido carbônico, né? E aí vem a enzima conhecida como peptase, que é a fosfenolpiruvato carboxilase. Não é isso? Olha o nome dela aqui, ó. Fosfenolpiruvato carboxilase. Ela vai catalisar a reação do HCO3, formando um ácido de 4 carbonos, geralmente malato ou aspartato. Pode ser que aconteça a formação do oxalacetato, mas depois ele é convertido a malato ou aspartato por ação da enzima NADP malato desidrogenase ou da aspartato aminotransferase, certo? Esse malato, então, né, que eu vou dar um exemplo aqui do malato, mas poderia ser o aspartato. Ele vai ser o quê? Transportado até as células da baía do feixe vascular, ele é um ácido de 4 carbonos, daí o nome ciclo C4, não é mesmo? E aqui, nas células da baía do feixe vascular, aqui a descarboxilação vai acontecer na mitocôndria, vai depender das variações do ciclo C4, a gente vai mostrar mais à frente, e vai sofrer a descarboxilação, né? Liberando o CO2 aqui aonde? Né? No ciclo de Calvin-Benz, e a Rubisco vai utilizar esse CO2 para começar o ciclo de Calvin-Benz, que é o ciclo C3. Qual a enzima que é responsável por esse processo? A enzima NADP-márica, formando depois um ácido de 3 carbonos. Formando um ácido de 3 carbonos. Certo? Esse ácido, então, retorna aqui para as células do mesófilo. O piruvato, pode ser o piruvato, né? Formando depois, pela piruvato fosfato de quinase, o fosfenol piruvato. E aí o ciclo se completa. Perfeito? Então, assim, esse é o processo básico do ciclo C4. Né? É o processo básico do ciclo C4. E ele repete, às vezes a descarboxilação ocorre na mitocôndria, ocorre no cloroplasto, nós vamos ver as variações do ciclo C4 mais à frente. Tá? Então, como eu já havia dito, né, a anatomia crans lá que a gente comentou, né, a gente tem as células do mesófilo, isso? E as células da bainha do feixe vascular. Eu digo então o quê? Existe uma separação espacial entre a fosfenolpiruvato carboxilase, que está aqui na célula do mesófilo, né, e a rubisco, não é isso? Que está aqui nas células da bainha do feixe vascular. E aqui caracteriza a anatomia câncer. Porém, algumas espécies, né? Algumas espécies recentemente descobertas não apresentam essa separação de célula do mesófilo e célula da bainha do feixe vascular. O ciclo C4 dessas espécies, ele acontece numa única célula. O processo é o mesmo, né? Mas o ciclo acontece numa única célula. Então, vai ter uma região de separação das enzimas pepcase e rubisco no citosol da célula, mas ele acontece na mesma célula. Né? Isso é uma descoberta
relativamente recente, tá? Relativamente recente, tá certo? Então, assim, normalmente a gente encontra anatomia crânio, que é o quê? Células da mesófilo, células da baía do feixe vascular envolvendo os feixes vasculares e a separação espacial da pepicase, que fica na célula do mesófilo, né? E do rubisco, que fica aqui nas células da baía do feixe vascular. Lembrando que é um mecanismo de concentração de CO2 no ciclo de Calvin-Benson, reduzindo ou eliminando por completo a fotorrespiração. Perfeito? Olha aqui, ó. Aqui a gente tem uma estrutura, né, mostrando a anatomia crans. Aqui as células do mesófilo, aqui, ó. Aqui em vermelho, né, pontilhado. As células da baía do feixe vascular, essa região. E os feixes vasculares, que é xilema e floema, né? Nessa outro tipo dessa variação, né, de algumas espécies, onde não existe essa separação, essa característica anatômica bem definida, acontece uma separação ou uma barreira de difusão aqui dentro da célula, né? Então, o ciclo C4 dentro de uma única célula, certo? Uma região eu vou ter o ciclo absorção, né, na verdade, de ácidos orgânicos, aqui de formação de 4 carbonos, são transportados para outra região, e um local onde vai ocorrer o ciclo de Calvin-Benson. Perfeito? Então existem algumas plantas, poucas plantas ainda identificadas com essa característica, onde o ciclo C4 acontece em uma única célula. Mas o normal, a regra geral é que aconteça daquela forma, com a separação, né? Com as células do mesófilo, com as células da baía do feixe vascular, formando a anatomia crans, né? E a pepicase nas células do mesófilo e a rubisco nas células da baía do feixe vascular. Perfeito? Olha aí mais alguns exemplos, né, de plantas C4, né? Todas dá para a gente ver aqui, ó, células da baía do feixe vascular, né? Anatomia crans, novamente, aqui, aqui, aqui também um modelo descrevendo aqui as células do mesófilo, né? Células da baía do feixe vascular. E aqui, ó, plasmodesmas ou plasmodesmatas, né? Que são as interconexões celulares por onde os ácidos de 4 carbonos se movimentam das células do mesófilo para as células da baía do feixe vascular. Perfeito? Bom, existem então 3 variações quanto ao ciclo C4. Essas variações se dão devido às reações de descarboxilação que acontecem nas células da baía do feixe vascular. Perfeito? Então, mecanismo de descarboxilação, né, que acontece. Então, quais são essas variações? Certo? Aqui a gente tem a primeira variação, que é a enzima NADP-málica, onde o ácido de 4 carbonos é transportado ao malato e o ácido de 3 carbonos movido da célula baía do feixe vascular lá para o mesófilo, para a carboxilação e pirulato. Aqui, a outra variação é a enzima NADP-málica, onde o ácido de 4 carbonos é transportado do mesófilo para a baía do feixe vascular para a descarboxilação ao aspartato. E o ácido de 3 carbonos movido lá da baía do feixe vascular para o mesófilo é a alanina. Certo? E a pepticarboxiquinase, né, que é outro tipo. Também o ácido de 4 carbonos transportado ao aspartato. E o ácido de 3 carbonos que retorna às células do mesófilo é a alanina ou piruvato. Ou, às vezes, o fosfenolpiruvato. Quais são essas espécies? Né? A gente tem da primeira variação o sorgo, o milho, aqui o cleome, a triplex, né? Aqui também o amaranto, né? Que é o caruru. E um exemplo é o pânico máximo, né? Que é uma gramínea forrageira do gênero pânico, né? Capim colonhão, né? Bem antigo aí, tá? Então, são algumas espécies que apresentam esse tipo de variação. Né? Explicando melhor então aqui, o primeiro tipo, né, enzima málica dependente de NADP,
Nessas plantas, a descarboxilação ocorre no cloroplasto. A gente tem como exemplo dessas plantas o milho, o sorgo e a cana, que são plantas formadoras de malato. E aqui a gente tem as reações. Neste caso, o fosfenolpiruvato aqui, ó, é convertido a oxalacetato, a enzima é a fosfenolpiruvato carboxilase, que por sua vez é convertida a malato e a enzima é a enzima NADP-malato desidrogenase. Percebam que houve gasto de NADPH. Ok? Este malato, então, é transportado para as células da baía do feixe vascular e lá ocorre a descarboxilação. Qual que é a enzima? A enzima NADP-málica, né? Ou enzima málica dependente de NADP. E o CO2 vai para onde? Ciclo de Calvin-Besson. Ácido orgânico de 3 carbonos formado, neste caso o piruvato, que vai ser transportado e regenerar o fosfenolpiruvato. Né? Qualquer enzima é a piruvato ortofosfato de quinase, que faz essa reação. Percebam que, em razão dessas reações, essas espécies do tipo C4, elas gastam 2 ATPs a mais do que as plantas de ciclo C3. Então, quando a gente vai fazer uma vantagem comparativa, né, a gente nunca pode falar que uma planta de tal metabolismo, C3, C4 ou CAN, é mais produtiva do que outra. Ela cresce mais rápido em determinado ambiente. Na verdade, depende do ambiente. Naqueles ambientes de temperaturas mais amenas, como a fotorrespiração é praticamente muito baixa nas plantas C3, né? Temperaturas mais 20 graus, né? 18 graus, 20 graus, né? As plantas C3 são mais produtivas do que a C4, porque elas gastam menos ATP para fixar uma molécula de CO2. Lembra lá que a gente falou que na aula lá anterior que eram 3 ATPs para cada CO2 fixado. Né? Já a planta C4 gasta 5 ATPs, ela gasta mais energia para fixar CO2. Porém, em ambientes tropicais, né, regiões mais quentes, a planta C4, ou épocas do ano mais quente, né, depende da época do ano, às vezes a região é quente, mas em determinada época é mais ameno ou mais frio, mas em épocas do ano mais quentes ou em épocas do ano ou regiões mais quentes, a planta C4 leva vantagem competitiva. Por quê? Porque ela não fotorrespira. Embora ela gaste mais energia, ela não fotorrespira. Então ela cresce mais que a C3. Certo? Já as plantas CAN ou MAC, né, nós vamos comentar mais à frente, elas são a vantagem competitiva delas é em regiões áridas e semiáridas. E aí, em condição não irrigada, elas conseguem se destacar. Tá? Bom, então esse é o primeiro tipo, né, da variação. A gente parte agora para o segundo tipo, que é a enzima málica dependente de NAD. Neste caso, a descarboxilação ocorre na mitocôndria. São plantas formadoras de aspartato. A gente tem como exemplo a triplex, o caruru de porco, né, que é o amaranto, e normalmente são dicotiledôneos, né? Aqui também, como na outra, a gasto de 2 ATPs, né, certo? O fosfenolpiruvato, então, a ação de qual enzima? Fosfenolpiruvato carboxilase, forma oxalacetato. Esse oxalacetato é convertido a malato, ou, desculpe, a aspartato, por ação da enzima aspartato aminotransferase. Ele na sequência, então, ele é transportado, né, para as células da baía do feixe vascular. Ele pode ser convertido novamente ao oxalacetato, a enzima é aspartato aminotransferase. O oxalacetato aqui é convertido a malato, né? E aí a enzima é a enzima NADP-malato desidrogenase e esse malato ele sofre a descarboxilação pela enzima NADP-málica, né? Liberando o CO2 aqui no ciclo de Calvin. Forma então o piruvato. O piruvato é convertido a alanina por ação da enzima alanina aminotransferase. A alanina retorna à célula do mesófilo, é convertida novamente a piruvato, também por ação da alanina aminotransferase, e o piruvato é convertido a fosfenolpiruvato e a enzima a piruvato ortofosfato de quinase. Lembre que ocorre o gasto de 2 ATPs, novamente. Então, para cada CO2 fixado nas plantas C4, ocorre o gasto
dos 3 ATPs do ciclo de Calvin, mais 2 ATPs adicionais aqui pelo processo C4, né? Por esse metabolismo aqui adicional, por essas reações adicionais, né? Então, são, portanto, para cada CO2 fixado, 5 ATPs são gastos, tá? É importante a gente lembrar disso. O terceiro tipo é a PET-carboxicinase. A descarboxilação, então, ocorre no citosol. Olha, carboxicinase. São plantas que formam aspartato. É o capim colonhão, pânico máximo, né? Da espécie pânico máximo. Tem outros capins, né? Outras gramíneas forrageiras é, dessa mesma espécie, né? Aqui as enzimas, né? O fosfenolpiruvato é convertido ao oxalacetato, né? A pepcarboxilase é muito semelhante, né? Ao anterior, só que a descarboxilação, que a gente falou previamente, ocorre aqui no citosol. Tá? E também ocorre gasto de ATP, né? De 2 ATPs aqui. Perfeito? Bom, então aqui termina nosso assunto em relação. As enzimas estão aí, né? São as mesmas que a gente já comentou previamente. Termina nossa aula em relação ao assunto de metabolismo C4, fixação C4 ou planta C4. E na próxima aula a gente vai falar sobre as plantas de metabolismo ácidas crassuláceas, também conhecidas como plantas CAN ou plantas MAC. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.